Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Documentário sobre o Papa na SIC, neste sábado, sexta-feira, talvez, da semana passada. Vi Marco Rubio, atual responsável pela política externa de Washington, em lágrimas, perante o discurso do Papa no Congresso. Mas um bom documentário, só para rapidamente tocarmos aqui em 2 ou 3 pontos dos mídias. Eu acrescento a isso também a boa cobertura que está a ser feita em todas as televisões. Eu tenho visto mais, até tenho visto a RTP, a Fátima está a fazer, como sempre, bom trabalho, já tinha feito noutros tempos, e mesmo assim que tem acompanhado bem a TV, não tenho visto, mas uma boa cobertura das televisões relativamente ao que se está a passar no Vaticano. Nós temos boa informação religiosa, há vaticanistas e pessoas bem, muito bem informada, não é? O Marujo, sim, a nossa Aura Miguel. A Aura Miguel, o Marujo, falta-me agora, o jornalista da TVI que está lá. Enfim, são pessoas bem informadas, são muito capazes, temos não especulativos e com muita informação. Sim. Muito bem, TVI 32º aniversário, sob o signo da ficção, emotiva e louvável a distinção feita aos mais velhos, aos nossos mais velhos, mas qual é o significado de atribuir prémios a si próprios, tendo em conta, inclusivamente, que pareciam que havia nomeações e depois era atribuído um prémio, não é? Pareceu-me um episódio dispensável. Quer dizer, isto é um bocadinho aquela frase célebre do The show must go on, não é? Portanto, já se fez tanta coisa. Porquê é que não nos premiamos a nós próprios? Quer dizer, já não vejo que isso, a mim, sinceramente, já não... no quadro das autopromoções. Já se premiou tanta gente, porquê é que não nos premiamos a nós próprios? Cada um puxa a próprias festas de aniversário da TVI, portanto, é muito biguista, não é? Sim, eles próprios fazem de atores ou fazem sketches entre eles próprios. Enfim, já é uma tradição, portanto, isto é mais um passo nesse tipo de cultura que a TVI tem alimentado. Mas vale a pena passar disto para um outro ponto, que é exatamente a questão dos prémios, não é? Porque há estes prémios agora da TVI e há os prémios da SIC, não é? Os Globos de Ouro. No passado, houve uma tentativa de se criar, portanto, um acordo entre as televisões para se fazer, portanto, uma coisa séria, mais independente, entre aspas, tanto quanto possível, em relação aos operadores, claro, e que fosse consensual. Chegou a haver reuniões, chegou a haver um projeto, inclusive, penso que até havia já financiamento para ele, mas penso que foi exatamente a TVI que se opôs a isso, portanto, o que é sintomático, não é? Que nunca conseguiu, nunca... Mas TVI, entretanto, que já ganhou vários Globos de Ouro também, não é? Sim, já ganhou, mas nunca houve um consenso, nunca se chegou a um consenso, e o consenso foi sempre por causa da TVI, tanto quanto eu me lembro, não quero estar a ser injusto, mas lembro porque estava lá que a SIC sempre estava disponível para integrar um modelo único que juntasse as televisões todas, que seria mais, enfim, seria obviamente, teria para já um espetáculo mais forte e tinha mais significado, e tinha mais significado. Assim, continuamos cada um faz seus prémios, basicamente, mesmo os dos Globos de Ouro tentam ser, tem júris, o Globos de Ouro tem júris relativamente independentes, enfim, o próprio princípio, as nomeações são feitas tem sempre aquela coisa, mas aquela suspeita, mas diz que ele é assim, que eles premiam os deles, enfim, mesmo que não seja verdade, é essa a ideia que passa. Bom, rádio em grande destaque, o ranking nacional de podcasts da Marktest não deixa margem para dúvidas. Em janeiro, as 3 primeiras posições, vou repetir, as 3 primeiras posições nas preferências de marcas são ocupadas por rádios e por esta ordem: Renascença, Observador e Rádio Comercial. A SIC Notícias e o Expresso fecham o top 5. Extremamente desagradável, da Joana Marques, nas manhãs da Renascença, justamente, é o podcast mais ouvido. Muito bem feito também. Mas de longe. É impressionante, de longe, não tem não tem o dobro para aí. Uma audiência impressionante. Bom, deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. O desaparecimento da TSF é impressionante.
muito pouca coisa, quer dizer, foi uma rádio que o Luís Marinho, fundador, sabe isso melhor que eu, aquilo foi uma rádio que era tudo, era do princípio ao fim do dia, toda a gente estava ligada, enfim, vai morrendo, é uma pena. Aliás, pois é um bocadinho o sentimento do próprio grupo, não é? Sim, que está. Sim, mas podia-se safar aquilo claro. Não tinha condições para isso. Mas é relevante acentuarmos aqui a importância que o podcast está a assumir na oferta de conteúdos em Portugal, em todo o mundo, mas em Portugal também, porque, de facto, são números já muito significativos. Pelo menos esses 5, 6 primeiros têm valores acima dos 2 dígitos. Portanto, são números muito significativos e o desenvolvimento e o aprofundamento dessa área pode vir a dar um plano de negócios com... Para alguns ali, são programas de televisão, não é? Sim, exato, são. Muito bem. Não são exatamente a mesma coisa, ou seja, são programas de televisão transformados em podcast. Exato, não é exatamente a mesma coisa. Não, por exemplo, não é exatamente a mesma coisa que o nosso próprio programa. Isso é que é um podcast que também passa na televisão, mas não é a mesma coisa. Nós somos um genuíno podcast. Bom, o Observador noticiou que há convicção no governo de que existe uma estratégia concertada dos mídia para desgastar o executivo, que envolve também a RTP. A Direção de Informação da Televisão Pública garante que os jornalistas do canal não se deixam condicionar e continuarão a cumprir o seu dever profissional. O Governo já vai explicar que desconhece as fontes da notícia do Observador e assegurar que a liberdade editorial da RTP é sagrada. Estamos aqui perante um caso de fuga de informação que depois não se quer confirmar? Não sei o que é, mas sei uma coisa, que é os órgãos de informação existem para escrutinar o governo e fazem-no bem. E, portanto, o governo queixar-se disso, qualquer governo se queixa de que os jornalistas escrutinam e chateiam e tal. Bom, isso é uma coisa. O que eu achei mais estranho, essa notícia fala da RTP, e a RTP reagiu, e confesso que é isso que eu não percebo, realmente a RTP, por causa do secretário de Estado, do primeiro que teve que sair, o Hernani Dias, a RTP foi ela que lançou o caso, e é tão raro que incomodou muito. O que, portanto, realmente esse caso foi... E nós falámos aqui e dissemos, atenção, está aqui uma coisa na RTP que é a prova dos factos, que fez realmente... E, portanto, a RTP, que nem sequer devia de haver esse comunicado, porque essa é a natureza da própria televisão. Mas nenhum outro foi atacada, não é? A RTP foi atacada. Foi atacada ela e os outros. Nenhum outro meio. Não, mas em particular a RTP, e portanto acho que a RTP fez bem defender-se. Mas a RTP está ali a dizer que é o trabalho dela, é o normal. Não, mas eu não percebo. Afirmar que os jornalistas não se deixam condicionar. Penso que é normal, tanto que eles tenham feito... Não é normal, o que eu digo é que foi anormal... Eles têm que desmentir que aquilo... É evidente, eles não podem aceitar que se diga que aquilo é uma campanha da RTP contra o governo, ainda por cima com a insinuação de que está a fazer isso por vingança em relação à publicidade. Né? Foi insinuado aí no jornal. É absurdo, independentemente daquilo da forma como avaliarmos a qualidade da informação da RTP, e obviamente tem muitas fragilidades, como sabemos. Neste caso concreto, parece-me despropositado este tipo de ataque. Não é? Quer dizer, que é sempre recorrente, sempre que o governo, seja ele qual for, é posto em causa, é sempre porque há manipulação, porque há uma conspiração, porque há não sei o quê, e os médios estão ao serviço deste e daquele. A nossa vida é isso. Não é? Mas esse é um caminho, do vosso ponto de vista, é um caminho para a restrição da liberdade de imprensa. Isto é, temos aqui estas notícias que saem todos os dias da administração Trump. Não é? Agora mesmo, Trump considerou a Associated Press como uma organização de esquerda radical e restringiu o acesso de jornalistas da agência ao Air Force One e à Sala Oval. E são eles que vão indicar, vão indicar quem é que vai fazer perguntas. Justamente. Que é uma coisa que nunca aconteceu. Há 100 anos que não acontece. Isso. Exatamente. Que era feita pela Associação dos Jornalistas correspondentes na Casa Branca. Há uma comparação entre isso e Portugal, não é? Não, mas não sei.
Não engraçado que condiciona a liberdade de imprensa ou não condiciona a liberdade de imprensa? Por acaso, sobre esta história da Associação dos Correspondentes, que ela nasce e ou pronto, ela decidiu-se ser ela a escolher, enfim, a indicar os jornalistas que fazem perguntas para cada situação, exatamente porque em 1914 houve uma movimentação parecida com o que acontece agora com o Trump, exatamente para condicionar, para ser ou o Senado ou o próprio Presidente a indicarem quem é que fazia perguntas. Quem eram os jornalistas que iam fazer perguntas. Só que naquela altura, naturalmente, havia democracia, agora há menos. Os americanos têm uma tradição de que há um grupo de jornalistas que acompanha o Presidente para todo o lado. São acreditados. Mas isso ainda é outra coisa. O TRIP são os que andam sempre com ele para todo o lado. Mas isso é decidido, mas isso é decidido em acordo com a Associação dos Correspondentes, dos acreditados. O que eles agora querem dizer é que nós é que indicamos quem vai. Não são vocês que dizem quem é que vai com o Presidente. Isso realmente altera e condiciona mesmo, portanto, a cobertura. Mas se juntarmos isso com a nota do Jeff Bezos à equipa do Washington Post, em que diz que, bom, a opinião aqui é só sobre liberdades individuais e sobre o mercado livre. Liberdade de mercado. Estamos a fazer um caminho perigoso para a restrição da liberdade de imprensa. No caso concreto do Washington Post e no outro também, isso é absolutamente evidente. Quando ele diz que só a partir de agora o Washington Post só tem artigos da opinião de quem defende as liberdades individuais e o livre mercado, coisa relativamente à qual estaremos todos de acordo, certo, que é importante que isso aconteça, mas limitar depois outro tipo de opiniões, dizendo que elas estão na net, não vale a pena. Ou seja, isto faz com que o Washington Post se torne um órgão oficial, não é? É aquela corrente de opinião, não quer outras. Isso obviamente limita o pluralismo e altera claramente aquilo que é, portanto, a liberdade de escolha e a liberdade jornalística. Inclusive, aliás, o editor de opinião demitiu-se. Há uma mudança absolutamente radical. É que com as grandes tecnológicas e outros grandes grupos a tomarem conta dos jornais, e são grupos que têm os seus interesses muito ligados à governação, nomeadamente americana, acabaram os órgãos de informação que dependem da venda de informação. E, portanto, eles estão hoje... Quer dizer, mas a tendência é essa, não é? Já nos Estados Unidos tens 3 ou 4 que são os mais... Sim, mas... Tens o Washington Post, tens o Los Angeles Times e tem mais um outro qualquer, dos grandes, não é? Sim. Mas a tendência... Depois tens o New York Times, o New York Times continua a ser independente. Sim, mas é não é? O maior, deles, felizmente é o maior. Mas nas próprias televisões se sente isso, não é? No outro dia, enfim, por aquilo que me estavam a dizer, também se sente isso. E, portanto, há uma natureza... A ABC News e a CBS também já estão completamente encarreiradas, não é? A CBS pagou uma indemnização a Trump ainda antes de ser condenado. Exatamente. Antes de ser condenado. Fez um acordo judicial. Portanto, o jornalismo, digamos, livre, independente e gerador das suas próprias receitas está efetivamente em crise. É o tal modelo de negócio. Mas comparar isso com o que se está a passar em Portugal, apesar de tudo, ainda vai uma grande diferença. Não, mas eu não estou a comparar. Aqui em Portugal, o Rui é que fez, não foste tu. O Rui é que disse que isto pode vir a caminho aí. Embora pudesse falar de alguns jornais que, enfim, ditos de referência, têm algumas ligações a grupos, mas não vamos agora perder tempo. Não sei quem estás a referir, portanto, passamos à frente. Eu também não. Ele está a referir. Será um jornal chinês? Pode ser, se calhar. Trump. De um fundo, já é um programa num jornal de um fundo. Isso sim, e aí? Trump publica um vídeo sobre a tal Riviera de Gaza. Musk, sem legitimidade eleitoral ou institucional, envia um mail a funcionários inquirindo-os sobre o que é que fizeram a semana passada e, se não responderem, são despedidos. Os Estados Unidos votam ao lado da Rússia na ONU, a resolução que condena a invasão da Ucrânia, e já agora ao lado da Coreia do Norte e de aliados russos. E Riad, a reunião de Riad, parece cada vez mais com Yalta, não é? Está aí a Nova América? Este é o retrato da Nova América? Eu acho que este é o retrato da Nova América e por associação é um retrato que foi, eu acho que foi bem. Ontem o Presidente da República
numa reunião com jornalistas, numa sessão com jornalistas, disse uma coisa que eu acho que define bastante bem o que é hoje a América, que ela está a deslizar para a ditadura. Foi a frase que Marcelo Rebelo de Sousa utilizou. E acho que não devemos ter medo das palavras, porque muitas vezes esta chamar a tudo ditadura, chamar a tudo fascismo, chamar a tudo não sei o quê, entrou muito no vocabulário da extrema-esquerda, não é? Qualquer coisa que se fizesse fora daquela cartilha já era logo fascismo e ditadura, mas de facto nós temos que olhar hoje para os Estados Unidos. Todos os sinais que nós estamos a receber dos Estados Unidos nos mostram que os Estados Unidos não estão a viver neste momento em democracia. Esta é a questão. São tiques ditatoriais? Não são só tiques, porque neste momento o poder está completamente concentrado, não é? E não se percebe que tipo de reação pode haver. Porque a maioria está no Congresso, a maioria está na Câmara dos Representantes, no Senado e na Câmara dos Representantes, a maioria Trump. Até há uma força que o apoia, que está no Supremo Tribunal. Portanto, que liberdades, não é? Que pesos e contrapesos é que foi sempre a referência, não só da democracia dos Estados Unidos, mas era uma marca fortíssima da democracia dos Estados Unidos, que nós temos que recordar que é a democracia mais antiga do mundo, não é? Como é que ela está a viver este momento? Portanto, eu pessoalmente também acho que os Estados Unidos neste momento já não estão a viver em democracia, pelo menos uma democracia plena. É evidente que, não estou a dizer que as pessoas estão a ser presas, mas estão a ser despedidas, não é? Portanto, o que está a acontecer com a liberdade de imprensa, então, é um sinal claríssimo daquilo que levou à implantação de muitos fascismos, por exemplo, na Europa. Enfim, não concordo totalmente com o Luís. Acho que há sinais, mas acho que a América tem ainda um grande espaço de democracia. Há governadores que não estão a aceitar as dezenas de ordens executivas. Ele dá ordens executivas sabendo propriamente que elas não podem ser cumpridas. Pois, e sabes qual é a ameaça, sim, não sabes? Sim, que ele já disse. Sim, um dia desses que não respeita os tribunais. Exatamente. Não, mas isso vamos ver. E mantenho aquilo que eu fui dizendo sempre, a diferença de 53, 47 mantém-se, portanto há 1,5% de americanos que basta darem a volta e as coisas modificam-se, não é? É evidente que há aqui uns sinais, digamos, de protofascismo, eu concordo com essa avaliação, mas acredito que os Estados Unidos são de... Quanto àquela história de Gaza que tu referiste no vídeo, eu achei aquilo uma coisa perfeitamente... Foi ele que publicou, não é? Na rede, na própria rede. Eu sinceramente, quando recebi o vídeo, pensei, isto é uma fake news, alguém fez isto e agora diz que foi o Trump. Quando nós comprovamos que é o próprio Trump que numa rede que ele controla envia e publica isto, quer dizer, eu acho que a pessoa mais criativa que quisesse fazer uma história completamente ficcionada não conseguia. Quer dizer, eu acho que a realidade hoje ultrapassa, mas de longe, qualquer ficção que se tivesse imaginado. É que não há qualificação possível para esse gesto e para aquele vídeo, não é? Para lá do despropósito, há ali uma absoluta falta de bom gosto, não é? E de sensibilidade humana, não, há ali falta de qualidade humana. O homem tem falta de qualidade humana, do meu ponto de vista, não é? Luís Marques. Bom, concordando com parte daquilo que vocês já disseram, que vou abordar isto por um outro prisma, que é o seguinte: o que é que os americanos pensam? Nós não sabemos, não é? Nós temos um olhar dos europeus, da sociedade europeia, e com os valores da sociedade europeia estamos a olhar para os Estados Unidos sem saber exatamente o que é que se está a passar lá dentro. Mas há alguns dados, e esses dados são interessantes e eventualmente até preocupantes. O primeiro é que a taxa de popularidade do Trump continua muito alta, o que é, aliás, é uma das maiores taxas de popularidade de sempre, já com um mês de exercício do cargo. Tanta popularidade do Trump mantém-se. Depois foi feito um estudo que foi publicado exatamente ontem, estamos a falar quinta-feira, ontem, no New York Times, sobre um estudo de uma empresa de sondagens credível, o que é que como é que os americanos estão a avaliar e a valorizar
as medidas do governo e as mensagens que são passadas pela administração de Trump. Então é surpreendente pelo seguinte. A notícia que mais impactou os americanos foi as medidas que estão a ser tomadas para a redução dos custos da ajuda externa e que estão a levar a uma relativa paralisação da ajuda externa americana, de 47%. Depois, há alegações do Musk de fraude na gestão da administração pública. Tudo isto acima dos 30% de avaliações positivas. Não é? Depois, saúde, as saídas do governo, portanto, o processo que há de redução de pessoas do governo. E, por último, dos quatro temas principais, primeiro, todos acima dos 30%, está a proibição dos atletas transgénicos nos desportos masculinos. São estes os 4 temas principais que as pessoas estão focadas. Tudo o resto, a Ucrânia... Desportos femininos. Sim, desportos femininos, sim, eu enganei-me, sim. Tudo o resto, Ucrânia, Israel, Hamas, não sei o quê, está tudo muito cá abaixo, nos 20%. Esta é a realidade, não é? É a realidade. Nem a questão da liberdade de imprensa. Nem a questão da liberdade de imprensa. Nem a questão da liberdade. Nem a questão da liberdade. Não está no ranking, penso que são bem umas 10 temas, não está no ranking sequer. Nós estamos a falar de uma realidade e a realidade local é outra. As nossas preocupações não são claramente as preocupações dos americanos. De uma parte dos americanos, como é evidente, não é? Claro. Não é de todos. Aliás, a contestação à administração Trump está a aumentar. E vai aumentar. Vai aumentar. Qual é o problema ali? O problema é que não há oposição neste momento. Não é? Os Estados Unidos não têm oposição. O Partido Democrata está paralisado. Elegeu um líder transitório, que é uma pessoa apagada e que não tem carisma e que não vai ser o líder do Partido Democrata. E eles ainda não conseguiram recuperar da grande derrota que tiveram nas últimas eleições. E isso, obviamente, para o sistema de check and balance é muito importante, não é? Não ter um Partido Democrata forte. Não é? Porque ele está a correr contra o tempo, não é? O Trump está a correr contra o tempo porque tem intercalares a 2 anos, não é? Mas o Partido Democrata tem uma vantagem em relação aos outros presidentes, é que sabe que não tem mais um mandato, ele pode fazer tudo neste. Quer dizer, ele sabe que não tem mais um mandato, mas já há movimentações, sim, já, não é? Para se tentar perceber se é possível um segundo mandato, porque estes não foram mandatos consecutivos. Eu concordando com tudo, mantenho aqui quer dizer, o tipo de população e a natureza das preocupações que estes americanos têm são mais ou menos aquelas que fizeram crescer em França a Le Pen, não é? Sim. Há aqui o problema, do meu ponto de vista, é que o sistema americano é um sistema para ricos, mas o Trump não foi eleito pela maioria da população rica. E, portanto, ele, a certa altura, pode entrar numa própria contradição depende. Depois ele vai ter que gerir isso muito bem. Há um dado histórico que é muito relevante. Histórico, enfim, agora recente. Durante a administração de Trump, a primeira administração de Trump, as classes desfavorecidas viram as suas condições de vida melhoradas. Pois, a minha dúvida agora é se ele consegue isso. Pois, o ponto é esse. É que enquanto que na administração Biden, por razões, enfim, foi a crise, o Covid, essas coisas todas, os rendimentos baixaram. Nos primeiros 4 anos do Trump, os rendimentos subiram. E as pessoas puderam comparar. Uma parte da classe baixa, os trabalhadores, das classes mais desfavorecidas, viram no Trump aquilo que não tiveram no Biden. E as pessoas, designadamente os americanos, votam com o bolso, não é? Claro, bem, em todo lado, mas sobretudo os americanos. Mas no dia em que houver um efeito sobre o Medicare, que é a base mínima da saúde americana, se eles tocam nisso e eles têm um bocadinho essa propensão... Eles não fizeram isso da outra vez. Não sei, eu sei. Aliás, da outra vez ele fez uma campanha baseada exatamente na anulação do sistema do Obama, não é do Obamacare, e não fez. Portanto, é muito pragmático. Mas por isso é que eu digo, desde que ele não toque nessas matérias que são aquelas que dão o suporte a uma grande base eleitoral dele, que é pobre, ele tem que ter cuidado com isso, porque senão as coisas voltam também. Está aí a Nova América e continua a haver a velha Europa, não é? Zelensky recebeu em Kiev Costa, van der Leyen, Sánchez e Trudeau
e disse ser possível acabar este ano com a guerra na Ucrânia. Macron foi a Washington, na procissão à Casa Branca segue-se o Starmer também. E hoje, o próprio... Sim, é hoje quinta-feira. E amanhã o Zelensky, o resiliente Zelensky. Os alemães preservaram alguma sanidade, do meu ponto de vista. Domingo nas eleições, dando a vitória aos democratas cristãos, que poderão governar em maioria com o SPD, do derrotado Scholz. Apesar do enorme crescimento da extrema-direita, CDU e SPD, com os verdes, erguem uma cerca sanitária em torno da AfD. A Europa estava à espera do resultado dos alemães para poder tomar uma posição firme conjunta, ou isto é uma ilusão? Não sei se isso vai acontecer, por uma razão muito simples. Mesmo que haja uma coligação, e vai haver, é a única alternativa, entre os social-democratas e a CDU, os conservadores, a verdade é que os partidos que se opõem à continuação da guerra e ao apoio representam neste momento quase 30%. Portanto, somarmos, tanto a extrema-direita, que teve quase 21%, que é um resultado extraordinário, é preciso dizê-lo, duplicaram, sim. Mais os votos que também ninguém estava à espera, que duplicaram da esquerda, também são contra a guerra, mais a da outra senhora que saiu da esquerda, mas não chegou, mas tem quase 5%, isso dá mais de 30% dos votos. Tenho dificuldade em perceber como é que se vai gerir um país em que mais de 30% dos votos estão contra o governo, a coligação que vier a ser formada. Não vai ser fácil. Vai ser... Aliás, o chanceler, o Merz, já deu notas, até em campanha eleitoral, que vai adotar uma parte da agenda da extrema-direita. É? Anti-imigração. Imigração. A tradição CDU-CSU, antes da Merkel, era um bocado mais dura, não é? Desse ponto de vista, e portanto é um bocado o regresso digamos, mais às teses do Adenauer, uma direita mais musculada. Mas eu penso que a Alemanha continua a ser absolutamente decisiva, e acho que os últimos desenvolvimentos indicam que o Trump continua a pressionar a Europa de uma forma absolutamente inaceitável. Enfim, é preocupante. A segunda humilhação da Europa vai ocorrer amanhã. Exatamente. É uma humilhação para a Europa brutal. Então vão ser o Zelensky vai assinar um acordo relativamente com os Estados Unidos e não com a Europa. E não com a Europa. Não é? Vai entregar as riquezas, uma parte das riquezas da Ucrânia à Europa. Se concretiza, não é? Não, vai assinar. Vai assinar. Não vai lá e não assina. Ele já aceitou. Mesmo a contrapartida que era o assino, portanto, se houver garantias de segurança, até isso ele já deixou cair. Ele está completamente nas mãos dos americanos. É chantagem, não é? Isto é absolutamente inaceitável. Não é? É um sinal de fraqueza que a Europa dá quando tem o Macron a ir lá ao beijamão, o Starmer também vai ao beijamão, entre aspas, bem entendido, mas e não é, por exemplo, a Comissão Europeia ou o Conselho Europeu que se encontra com... Vocês não ouviram o que é que ontem o Trump disse sobre a União Europeia? Sim. Que a União Europeia foi criada para prejudicar os Estados Unidos. Para tramar os americanos. Foi o que ele disse. Aliás, numa fase, exatamente, foi para nos tramar, para uma coisa assim já. Portanto, é o que ele pensa sobre isto e, portanto, é aquilo... É a relação que ele vai ter... É um negócio. Exatamente. É a relação que ele vai ter com a União Europeia. Portanto, com a Europa, digamos, no seu conjunto, vai ser esta, portanto, de pressão. Isso só mostra que ele na Europa só fala com quem tem armas nucleares, não é? Porque já falou com o Macron e vai falar agora com os ingleses. O resto não vale. A verdade é que a Europa mostra aqui a divisão. Neste momento temos 3 líderes na Europa, não é? Os polacos, que têm a presidência europeia, o nosso António Costa e a von der Leyen, e quem vai representar a Europa, supostamente, é o Macron, que não tem nenhum cargo neste momento oficial na Europa. Isto mostra como a Europa está. Mas eu proponho que nós façamos um dia um programa sobre a Europa, porque nós também não podemos exigir demais à Europa. Nós, se olharmos para a Europa, há 150 anos a maioria dos países não existia, não é? Em 1989, quando caiu o muro,
a Rússia ocupava metade da Europa. Não é? E, portanto, depois aquela coisa agora de nós aceitarmos que venham dizer a NATO foi um sinal de agressividade contra a Rússia, quer dizer, quando eles tinham invadido a Hungria, invadiram... a leste da NATO, eu vou só lembrar uma coisa que as pessoas já nem se lembram, é que a Áustria só foi devolvida ao lado ocidental em 1955. Até isso eles tinham... Não, mas não está em causa. Luís, há um perigo russo, é evidente que há, e portanto não venham agora dizer que é a NATO, se há um perigo russo, queria ser a Europa a falar com a Rússia e não os Estados Unidos. Não é disso que eu estou a falar. Não é isso que está em causa neste... Não é isso que está em causa, não. Isso tu disseste já, toda a gente sabe. O que está em causa neste momento é que a Europa, depois da queda do Muro de Berlim, desinvestiu brutalmente nas Forças Armadas. Quando foi em 1978, quando caiu o Muro de Berlim, a Alemanha tinha 1 milhão de soldados. Sabes quantos é que tem hoje? Tem 100 mil. Luís, ou seja, se tu verificares em todos os outros países, incluindo a França, o desinvestimento nas Forças Armadas foi muito significativo. Ou seja, nós temos, em troca, portanto, deste desinvestimento nas Forças Armadas, temos um Estado social como não existe em mais lado nenhum do mundo. Mas estamos a pagar também por isso agora, não é? Compensaram essas falhas com o reforço da NATO. Agora a NATO é que está em causa. Portanto, o reforço da NATO, não, a Europa não pagou para a NATO. Nenhum país praticamente cumpriu os 3%. Nenhum país, os dois, aliás. Mas há uma coisa que eu... a Polónia, não é? A Polónia agora. Não é? Nem a Alemanha, nem a França. Nenhum país cumpriu praticamente. Mas há uma coisa que um senhor que se chama Jeffrey Sachs... Eu não concordo nada com essa vossa teoria. A Europa, porque o que eu digo é assim, nós estamos sempre a queixar de uma realidade europeia como se a Europa fosse um Estado, uma coisa homogénea, em que 22 países com culturas completas... 28 países. 27. Não, a Europa não é só a União Europeia. E que... de culturas completamente diferentes, que há 150 anos nem sequer eram países, eram povos, e nós agora achamos que a Europa tinha a obrigação de estar tão organizada como uma Rússia homogénea, uma China homogénea ou os Estados Unidos homogénea. Não é possível, não é fácil, não. Portanto, eu também não tenho este pessimismo europeu que agora toda a gente tem. Mas enfim... há uma coisa que este... Não, mas nós estamos a falar disso, estamos a falar da realidade. E a realidade neste momento é que a Europa, qualquer Europa que tu fales e que tragas para a discussão, essa a Europa que conta, frágil, a Europa que conta é a Europa da comunidade, não é? E essa comunidade neste momento não tem condições para fazer frente aos russos sem os americanos. Esta é a realidade, ponto final. Mas nem fala com os russos, porque este é o ponto deste Jeffrey Sachs no Parlamento Europeu. Que não querem saber. Que é um professor de economia e foi conselheiro de vários, de vários governos e por aí fora, designadamente o Gorbachev e do Yeltsin. No momento do colapso da União Soviética, e que pediu a ajuda dos Estados Unidos para resolver o problema, e os Estados Unidos recusaram terminantemente e disseram: nós ganhamos a Guerra Fria, portanto nós agora é que mandamos e ponto final. Ele diz que a Europa devia falar com o Putin, isto é, porque a Rússia é na Europa, não é nos Estados Unidos, é na Europa. Sim. E portanto que os europeus deviam não fechar pontos de diálogo com o Putin e não deixar entregue aos Estados Unidos O Sachs é muito crítico. Esse desenho, não é? Da América, não? É muito crítico. É muito crítico da América. Já em vários momentos, e avisou já várias vezes a Europa, tanto para os riscos, tanto de confiar demasiado na América. E diz ali mas ele nessa intervenção já tinha escrito, aliás, uma coisa parecida com isso. Ele teve nas negociações na Turquia, tanto entre a Rússia e a Ucrânia. Ele conta que havia um acordo e que esse acordo não foi assinado por pressão, tanto dos americanos. Dos americanos, exato. Não só dos americanos, aparentemente, mas também que a Ucrânia não assinou por pressão dos americanos. A guerra podia ter parado ali. Não sabemos se iria continuar ou não, mas pelo menos teria parado naquela altura. Muito bem, isto são temas que nós seguramente teremos a oportunidade de voltar, são temas a que teremos a oportunidade de voltar certamente, mas gostava que nos concentrássemos agora na questão do lançamento da candidatura do Almirante Gouveia e Melo com um texto no Jornal Expresso. O senhor Almirante diz que se situa entre o socialismo e a social-democracia, que é assim uma coisa também mais do que vaga, mas o que mais a mim me inquietou
foi ele dizer que um presidente deveria dissolver o Parlamento se o governo não cumprisse as promessas eleitorais. Isto não é... O que é um bocado inquietante, assim novo, não é? Mas o que eu acho em relação a isto, a mim, daquele texto, que eu acho que 90% daquele texto era um texto que qualquer um de nós faria, enfim, não há ali nenhuma coisa nova do ponto de vista ideológico, como é evidente, mas há a questão dos partidos. Não é? Eu acho que ele agora já se percebeu a que é que vem o Almirante. Portanto, ele é o homem que está fora dos partidos, portanto, que vai porque percebeu o sentimento de uma parte do povo português, que é exatamente, as pessoas estão um bocado fartas, as pessoas não acreditam, e então ele é o homem que vai estar por cima dos partidos, fora dos partidos, e portanto vai ser um bocadinho o pêndulo. O disciplinador dos partidos. De certa forma, mas também o pêndulo, portanto, o homem que garante isenção, etc, etc. Portanto, este vai ser a campanha dele, não é? Tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que vai ser, aliás, se nós olharmos para as possibilidades, se o PS tiver um bom candidato, se o PSD tem, enfim, o candidato que tem, e os outros partidos tiverem candidatos, o que é que o Almirante vai fazer? Vai dizer, meus senhores, pois isto é tudo Isto são indivíduos que vão ser porta-vozes dos seus partidos. E a única pessoa séria no meio disto tudo sou eu. Portanto, é o que para mim vai ser a campanha dele. Não é um candidato do partido que assegura a isenção no exercício da função. Pois, isso é uma tese que tem algum substrato, não é? Tem, agora, quer dizer, em relação... Nós tivemos... Agora, em relação a queixar dos presidentes... não. Tens memória curta. Olha o que o Soares fez ao Cavaco. Olha o que o Cavaco fez ao... Estás a brincar? Não. Vai-te ali. Digamos uma coisa. O próprio Marcelo, numa determinada fase. O segundo mandato do Soares foi uma guerra aberta contra o Cavaco. Estás a brincar? As presidências abertas. A presidência aberta. Bom, sim. Isso independentemente de outras eleições, não há presidentes isentos. Nenhum deles. Agora, politicamente, naturalmente. Agora, há uma coisa que ele diz, e isso está escrito. Ele diz que não há democracia sem partidos e valorizou o papel dos partidos. Sim, com certeza. Essa parte aí descansa um bocadinho. Descansa. Ele também era melhor que ele que se afirmasse contra os partidos, não é? Está bem, mas tê-lo escrito não é mau. Pois, está bem, mas ele diz, não há democracia sem partidos. Todos nós sabemos isso. Mas eu, Almirante, não é? Não sou eu. Sim. Mas eu estou completamente por cima deles, não é? Não, eu acredito nos partidos, mas um Presidente da República não deve sair dos partidos. E concede uma prerrogativa de avaliar o desempenho do governo. Essa parte é se eles estão a cumprir ou não estão a cumprir. Essa parte é que claramente é o governo emana do Parlamento. Quem fez isso foi o Ianas. Até porque não tem... Até porque não tem competência... Não, mas é que depois do Ianas, os poderes do Presidente já foram limitados. Exatamente. Pronto. Ele não tem o poder de avaliar o desempenho dos partidos. Dos governos. Dos partidos tem. Dos governos. Não sei se tem. Não tem poder. Então o que é que fez o Jorge Sampaio? Porquê é que o Jorge Sampaio demitiu? Porquê é que o Jorge Sampaio demitiu o Pedro Santana Lopes? Luís, não foi uma questão de avaliação do desempenho. Não. Ele dizia que o governo não tinha condições, que o primeiro-ministro, Santana Lopes, não tinha condições de credibilidade para poder exercer o... Mas isso é uma avaliação. Mas isso é uma avaliação subjetiva. Isso é uma avaliação do desempenho. Mas lá está. Por acaso teve razão. Lá está. Ao contrário do que diz o Eduardo. Vais aceitar o Almirante? Não vou aceitar. Estamos a analisar isto de forma exata. Mas lá está essa medida do Sampaio, lá está uma medida de como um presidente que tinha uma raiz partidária fez isso por razões políticas. É evidente que foi injusto, totalmente injusto, a dissolução de uma maioria naquelas condições foi um ato, tanto que, para mim, tenho dúvidas que seja constitucional. Luís. E ele fê-lo. E a do Marcelo agora com o que deu origem ao Montenegro. A mesma coisa. Também é duvidoso. Também é duvidoso. Eu não concordo. Também é duvidoso. Mas há uma coisa. Não, tem maioria. Ele tinha maioria no Parlamento. Porquê é que o Jorge Sampaio acabou por ter razão? Vocês acham que
que o Almirante vai ser o homem que vai destruir os partidos. Mas os presidentes foram dos partidos, destruíram os partidos. Isso é que é ótimo, não é? Isso é que são bons. Isso é que são bons, não é? Aparece com o Musk que o Almirante vai são bons. Só falta o Musk cá do sítio. Eu não estou a dizer que o Almirante vai destruir os partidos. Atenção. Vocês disseram... Não, eu não disse isso. O Edi até já antecipa que o Almirante vai criar o seu próprio partido. O amigo está contra os partidos. Vai criar os partidos. Quando ele vir que a função dele não tem nada de executivo e que o país é muito difícil de reformar, vai cair nessa tentação. Se tiver a ajuda de chineses. Já vi esse filme. Visto. Bom, mas ele também pode arranjar uma força de fuzileiros para tomar conta disso. Mas há novidades em relação às presidenciais. O Almirante... temos tempo para discutir o Almirante. Agora, relativamente há novidades, porque o que aparece pelas... Será que o Vitorino avança? O António Vitorino avança, o público, que é assim mais ou menos um órgão oficial ali do... Eu ficaria espantado. Algumas tendências do Partido Socialista dá como quase certo que ele vai avançar. Portanto, se o público diz que é quase certo que ele vai avançar, ele vai avançar. Exato. Eu acho, é a conclusão que eu tiro. E, portanto, o PS tem outra vez dois candidatos. Palpita-me que o Seguro vai avançar também, independentemente disso, não é? Independentemente a cobertura da cidadania, aliás, ele deu ali o mote. Em nome da cidadania, tanto poderá mesmo, o que significa que o Partido Socialista vai ter ali um problema, não é? Que já teve, aliás, não é a primeira vez. Sim, não é aliás, há uma frase dele na última sessão que fez, que eu acho até um bocado esquisita, que é assim: se eu decidir, não é? Se eu decidir, serei isto, aquilo. Se eu decidir, serei. Exato. Não é? Exato. Se eu decidir, vou ser o presidente da cidadania. E não é evidente que vai avançar. Não é seguro. Não é, agora não é seguro aqui no Fica aqui registado que eu continuo a achar que o António Vitorino não vai avançar. Posso me enganar? Não é seguro que o Portas não avança. Pronto. Teremos muitas oportunidades para discutir isso. Os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu, porque está um bocadinho ligado ao que falámos há um bocado sobre a política internacional e o Trump. Eu tive, até por causa de Yalta, escrevi uma coisa sobre Yalta e tive a ver documentos e fotografias da altura, das conferências de Yalta, de Potsdam, de Teherão, e vi aquelas personagens históricas, todas elas tendo com grávidas, isto é, com uma série de sérias, circunspectas, o que se espera de um momento grave que eles estavam a viver, não é? Depois de uma guerra. Eu, entretanto, comparei com os momentos que estamos agora a passar. Esta semana passaram 3 anos da guerra, do início da guerra. A Comissão Europeia, os dirigentes europeus foram a Kiev. E o que é que nós vemos nas imagens que nos chegam? O António Costa e a van der Leyen a rir, a bandeiras despregadas, a chegar. Morreram milhares de pessoas. Uma tragédia humana brutal. E eles chegam a rir daquela maneira, como se estivessem num momento de felicidade. Depois comparei com o encontro na Casa Branca entre o Macron, onde estava o Macron, o Trump e o vice-presidente do Vance, estavam mais outros, mas esse vê-se numa fotografia em que eles riem às gargalhadas no momento em que estão a decidir a sorte da Europa e da Ucrânia. E eu pergunto, esta gente ri de quê? Exato. É um grande enigma, Luís. Bom, o plano de videovigilância para o Cais de Sodré em Lisboa está suspenso. O Largo e Rua de São Paulo, Rua Cor-de-Rosa, o Largo dos Stefanos não são incluídos no plano. Não estão incluídos no plano. Os moradores e a Junta falam em situação inaceitável. A Câmara diz estar a fazer o planeado, mas que admite ajustes. Daí a suspensão da apresentação pública da coisa. O enigma é, então, a videovigilância não tem por objetivo vigiar as zonas mais complicadas e com mais problemas. Assim sendo, porque é que não foram incluídas estas zonas que são, de facto, as mais complicadas? Porque o negócio dos bares não quer? Fica o enigma.
Eu tenho pequenas questões a colocar. Primeiro, acaba o prazo para validar as finanças, o site vai abaixo. Há um sismo, o site do IPMA vai abaixo. A Ministra da Saúde diz que para resolver... Não vai abaixo. Não vai abaixo, mas devia ir. Porque ela perguntaram, então como é que se resolve o problema do Hospital da Amadora depois da demissão dos médicos? Vamos tentar convencê-los a voltar. O que realmente há aqui qualquer coisa de extraordinária, porque, finalmente, como buquê, Lisboa está toda esburacada, mas há um buraco enorme por causa do metropolitano e agora a Proteção Civil vem dizer que não há condições de segurança nas estações que estão a fazer e também na do Porto, mas que país é este? Na minha rua passo a vida a tapar e a destapar o mesmo sítio. Sim, exatamente. E o buraco do metro, normal, e as estações de metro, a Proteção Civil achar aquilo inseguro. Bem, o meu é rápido. O meu enigma é porque é que o Luís Montenegro não divulgou logo os clientes da sua empresa, em vez de estar a alimentar uma polémica que o está a castigar severamente, a alimentar especulações. Ainda hoje, quinta-feira, é mais uma primeira página do Correio da Manhã. E continuamos nisto. Qual é o problema das duas uma? Se é um problema grave, demite-se. Se não é um problema grave, anuncie os clientes e acabem com isto. Aliás, essa manchete divulga um deles, portanto, exatamente. Que é o Solver das casinos. Exatamente, o Solver. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Rui Glória, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.